Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro módulo do curso de Afroteologia. Na primeira parte da aula de hoje, abordaremos as complexidades do sistema de produção africano e brasileiro a partir do trabalho escravo. E na segunda parte, veremos os grupos étnicos africanos que vieram para o Brasil e que legado nos deixaram. Vamos lá? A escravidão foi o principal modo de produção na antiguidade. A invenção da agricultura, há mais ou menos 12 mil anos, e o sedentarismo ajudaram muito no seu desenvolvimento, pois a produção agrícola exigia uma boa quantidade de pessoas para o trabalho, e isso foi conseguido mediante a escravidão. Na antiguidade, a África foi o centro do sistema mundo, ou seja, era esse continente que abastecia o mundo antigo de ouro e marfim, além de intelectualidade, como os filósofos e teólogos egípcios, e mão de obra para todo mundo que estava interligado por rotas comerciais como as que vimos no módulo anterior. Durante a Idade Média, essa centralização mudou de mãos para a Ásia, sobretudo a China. No século VIII, o Islã chegou na África Ocidental, dominando as rotas comerciais. Os europeus ansiavam por esse mercado e Veneza foi a precursora com Marco Polo, no século XIII. Dominar o mercado e eliminar os atravessadores era a meta do projeto expansionista europeu. Os portugueses estavam na lanterna desse processo e eles queriam baratear o custo das especiarias que tanto gostavam. O que resultou disso? As grandes navegações. De 1415, com a conquista de Ceuta, até meados de 1510, com a tomada de Goa na Índia, os portugueses estabeleceram vários entrepostos ao longo da costa e ilhas da África. O objetivo principal desses entrepostos era testar a fabricação de açúcar por meio da construção de engenhos, e também queriam capturar pessoas para abastecerem o mercado escravista na Europa. A escravidão era uma instituição que existia entre os árabes, e era autorizada desde 1452 pelo Papa. Tanto um quanto o outro escravizavam os inimigos de sua fé, ou seja, cristãos escravizavam islâmicos e vice-versa. Mas era proibido a escravização de cristãos por cristãos, exceto com os negros. Aqui eram batizados, o que significa que eram tornados cristãos, mas permaneciam sob a condição de escravizados, como veremos em outro modo. Um dos argumentos muito utilizados por quem é contra as políticas afirmativas para negros no Brasil é a de que já existia escravidão na África. Mas pensadores africanos questionam isso por entenderem que o conceito normalmente utilizado para definir escravidão nas Américas não tem nada a ver com as práticas africanas pré-coloniais de trabalho compulsório. Esses autores discutem o significado da palavra escravo, já que ela encerra em si mesma uma condição inata, ou seja, uma natureza fixa e imutável. Mas como sabemos, não existe uma escravolândia de onde vieram os escravos, né? As pessoas nasciam livres e eram escravizadas por outras. Isso significa que um grupo de pessoas, os escravizadores, impõe a escravidão a outro grupo de pessoas, os escravizados. Mas é claro que isso não significa que não havia trabalho compulsório na África, mas sim que sua forma e ideologia mantenedora era diferente daquela que definiu a escravidão nas Américas. Devemos entender que esta forma de trabalho africana era integrada à sua própria cultura, onde o cativo era chamado de trabalhador e era entendido como parte da família daquele a quem seus serviços estavam vinculados. A escravidão africana não era um modo de produção como na antiguidade, mas uma relação de produção. E isso porque a sociedade africana não visava o lucro com sua produção, mas sim apenas a sua sobrevivência. Lembram que o modo de produção africano era o tributário comerciante? Pois é, para esse tipo de modo de produção, o trabalho compulsório se torna
parte das forças produtivas e não a sua finalidade. Além disso, as diferenças entre a escravidão brasileira e a africana são gritantes. Então, a escravidão no Brasil e na África, elas tinham muitas diferenças. E através desse quadro aqui a gente vai conseguir ter uma melhor visualização dessas diferenças. Então, no Brasil, a primeira questão é de que os escravizados perdiam a sua identidade, né? Eles ganhavam um novo nome e sua origem era completamente ignorada. Ou seja, ele vinha traficado para o Brasil, chegava aqui para ser escravizado, e havia uma mudança no seu nome, né? Ele ganhava um nome, ele era batizado com um nome português, né? Um nome ocidental, e a sua origem, embora ficasse nos registros, ela era completamente ignorada no seu cotidiano, né? Se tornando, a partir dali, vinculado à família, né? Daquele que se dizia seu dono. Já na África, não. Na África ele mantinha sua identidade, o seu nome e também a sua origem, apesar do vínculo, apesar de ser cativo. No Brasil, ele também era coisificado, né? Ou seja, ele era tratado como uma coisa, um objeto, uma propriedade que se comprava e vendia como qualquer outra coisa. Então, as pessoas iam no mercado, compravam ali 2 quilos de farinha, 3 de açúcar e um negro, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no arquivo público do Estado, lá onde eu tive acesso aos arquivos de inventários, né, na época da escravidão, onde a pessoa falecia, deixava seus bens para a sua família, e ali tinha os bens móveis, os bens imóveis e os bens semoventes, que são aqueles que possuem mobilidade própria, que era o gado e os escravizados. Já na África, não. Na África ele mantinha a sua humanidade, né? Era tratado como um ser humano, ainda que cativo. No Brasil, não se podia, né? Ele não podia se casar, e os seus filhos, era proibido o casamento, né? E os seus filhos já nasciam na condição de escravizados, né? Desde criança, eles já eram entendidos como, né, o filho do escravizado era considerado escravizado também. Já na África, não. Ele podia se casar e podia até seus filhos não nascerem necessariamente na condição de escravizado. No Brasil também, a condição de escravizado era racial, né? Ou seja, não existiam, como aconteceu naquela novela, né, Escravizaura, de existir um escravizado branco, né? A escravização era inerente à cor da pele. E já na África, não, né? Na África, a condição de escravização era individual, era aquela pessoa que era escravizada e não todo um grupo étnico-racial, que era entendido como dessa forma, né? No Brasil, também não havia uma mobilidade social para o escravizado. O máximo que ele conseguia era se tornar um forro, né? Mais do que isso, não. Inclusive, as suas especializações no trabalho eram completamente ignoradas após a alforria. Então, ele só tinha serventia para o trabalho, para a profissionalização que ele tinha, no momento em que ele era escravizado. Após a liberdade, ele perdia toda essa expressão. Já na África, não, né? Ele poderia poderia ascender socialmente, né, se tornando um general de exército ou até mesmo um líder comunitário, como um balé, por exemplo, que é um líder do mercado, né, uma liderança reconhecida, né, ainda que mantivesse a sua vassalagem, né, a um senhor, ele poderia ter essa ascensão. Existia 3 formas de uma pessoa se tornar escravizada na África. Através da guerra, quando um reino perdia uma guerra para outro reino, esse se tornava servo do vencedor. Para quitar dívidas, a pessoa devedora quitava suas dívidas se submetendo à servidão. E pela sobrevivência, onde um sujeito pobre servia a outro com mais posses em troca de comida e abrigo. Já o tráfico transatlântico se abastecia de 3 formas: caça, guerra e compra.
As incursões nas praias, em alguns quilômetros para o interior do continente, garantiam a captura de pessoas que depois eram vendidas e escravizadas nas Américas. Porém, essas incursões dependiam muito das habilidades do capturador, que desconhecia a geografia local e frequentemente se confrontava com a resistência de líderes africanos. Esses fatores levaram ao estabelecimento de relações comerciais com os reinos próximos. Em troca de produtos e de armas de fogo, foram promovidas guerras entre reinos que historicamente já eram inimigos, e devido ao maior poder bélico, acabavam como cativos de guerra. Esses cativos eram trocados por mais armas, mais munição e produtos manufaturados, que serviriam para o travamento de outras guerras e assim sucessivamente. Historiadores como Mário Maestre e Joseph Kizerbo afirmam que um dos grandes motivos para a participação do africano no tráfico transatlântico de cativos é a tentativa de escapar eles mesmos de serem capturados e escravizados. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte de nossa aula de hoje. Para se aprofundar mais sobre a questão, leia o texto do módulo e assista os documentários que estou indicando, pois tem informações preciosas neles. Depois assista a segunda parte do módulo, que já está disponível. Axé!